Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra, Fé, Vida e Evidência. Tema de hoje tema 20, Bíblia, Ciência e a Teoria da Evolução. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para trazer essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema Bíblia, Ciência e a Teoria da Evolução. Começamos com Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, Deus com seu Filho Jesus Cristo criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. A palavra universo em latim significa universum. Em Salmos capítulo 19, verso 3, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia e uma noite. Mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso 20. Exatamente. Antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito de nossos primeiros pais para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Estavam perfeitamente conformados com a vontade divina. Como vestes, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o santo par, instruindo-os mediante as obras de suas mãos. A natureza era o seu livro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 290. Aí Ellen G. White relata: no jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que os cercavam. Cada árvore do jardim lhes falava. As coisas invisíveis de Deus eram vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas criadas, tanto no seu eterno poder como na sua divindade. Romanos 1:20. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 290. Mas conquanto seja verdade que Deus podia sim ser discernido na natureza, isto não favorece a afirmação de que depois da queda, um perfeito conhecimento de Deus fosse revelado a Adão e a sua posteridade no mundo natural. A natureza podia comunicar suas lições natural, suas lições ao homem em sua inocência. A transgressão, porém, trouxe sobre a natureza uma desgraça. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 290 e 291. Quer dizer, que era tudo perfeito. Jesus criou Adão, e trouxe Eva para ser a companheira de Adão. E tudo estava perfeito. Um jardim do Éden maravilhoso, com bastante árvores para eles comerem as frutas que podiam comer. Os animais, Adão deu nome para cada um, tinha os animais para cuidarem, e estava perfeito o cenário. Mas com a queda,
do pecado, tudo se perdeu. Interveio sobre a natureza e o Deus da natureza. As coisas da natureza que hoje contemplamos dão-nos uma ideia muito pálida da beleza e a glória do Éden. Entretanto, o mundo natural com voz inequívoca proclamada a glória de Deus nas coisas da natureza manchadas, como se acham pela maldição do pecado, permanece ainda muita coisa bela. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 291. Ela continua, mas a natureza não pode ensinar a lição do grande e maravilhoso amor de Deus. Por isso, depois da queda, não foi a natureza único professor do homem. Agora na página 292. Na página 294, estas palavras da Santa Escritura nada dizem. Das leis da natureza independentes, Deus fornece a matéria e as prosperidades com as quais executar seus planos. Emprega seus instrumentos para que a vegetação cresça. Manda o orvalho e a chuva e o sol para que a relva germine e estenda sobre a terra seu tapete verde. Continuando na página 294. Para que os arbustos e as árvores frutíferas desbrochem os botões e produzam. Não se pode supor que seja posta em ação uma lei para que a semente opera por si mesma e a folha apareça por isso tenha que fazer por si mesma. Deus instituiu leis, mas estas são apenas servos pelos quais ele efetua resultados. É pela imediata instrumentalidade de Deus que cada pequenina semente interrompe através da terra e surge para a vida. Cada folha cresce, cada flor desabrocha, pelo poder de Deus. Os que possuem verdadeiro conhecimento de Deus não se tornarão tão obcecados com as leis da matéria ou as operações da natureza que passem por alto, ou se recusem a reconhecer a constante operação de Deus na natureza. Agora na página 293. A natureza não é Deus. A natureza não é Deus. Nem jamais foi Deus. A voz da natureza testifica de Deus, mas a natureza não é Deus. Como a sua obra criada era simplesmente dar testemunho do poder de Deus, a divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem em si poder algum, senão o que Deus lhe supre. Existe um Deus pessoal. Quer dizer, tem muitas pessoas que faz adoração para tudo, né? Quer menos para Deus. Adoração para cachorro, adoração à casa, adoração ao dinheiro, adoração à natureza, que tem pessoas que amam a natureza, que dela se adora, né, como se diz, tem uma tanta gana pela natureza, que tanto ama se torna adoração. Então, quer dizer, cuidado, não faça isso em sua vida, adora somente a Deus. Não se apegue a nada. Dificilmente se encontra uma operação da natureza a qual a palavra de Deus não faça referência. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 294. É muito difícil estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo, mas encontram-se aglutinadas em ilhas estelares, denominadas galáxias. É o site www.imp.br, acesso informação, NOD 450. Aí, continuando no mesmo site, estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Em Gênesis capítulo 15, verso 5, olhe agora para os céus e contra as estrelas, se as podes contar.
Quer dizer, são muitas, né? Olhou para Abraão, né? Deus falou para Abraão, conta as estrelas que estão nos céus, se você consegue contá-las, né? E porque seria a descendência de Abraão, né? Em João capítulo 38, versos 31 a 33. Ou poderás te ajuntar às delícias do 7 estrelo, ou soltar os cordéis do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenâncias dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? É as perguntas que as pessoas têm que responder, né? É tudo de Deus, né? O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. João capítulo 26, verso 7. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías capítulo 40, verso 21. Interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Lucas capítulo 17, verso 20. Aí continuando, os versos 20 a 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Esse texto quer dizer que será tomado será os ímpios, e o outro que será deixado será o salvo. Que os ímpios vão morrer ali na hora, e os salvos vão ser resgatados. Então, quer dizer, vai ser tomado, vai ser... Não, desculpem, quero será... Aquele que estará no campo, o outro será tomado, que será tomado por Deus. E o outro que ser deixado é o ímpio. Desculpem, eu errei. Eu fiz a controvérsia aqui. O que será deixado será o ímpio, que será estar morto lá no chão. E o que será tomado, que será ressuscitado. Ressuscitado e será salvo por Deus, na segunda vinda de Cristo. Ciência. Ciência, o que fala ciência? Ciclo da vida, ciclo do vento, fotossíntese, deslocação da luz, espectro da luz, peso do ar, pressão atmosférica e erosão. Aí tem os textos da Bíblia, né, que falam disso. Porque faz miúdas as gotas das águas do seu vapor, derramam a chuva a qual as nuvens destilam e cojetam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém estender as extensões das nuvens? As extensões das nuvens? João capítulo 36, versos 27 a 29. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Eclesiastes capítulo 1, verso 7. Quer dizer, o que os cientistas falam hoje está na Bíblia. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Eclesiastes capítulo 1, verso 6. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte.
para o pedregal atenta. João capítulo 8, versos 16 e 17. Eu fiz um vídeo falando sobre a ciência, que teve um monte de cientistas, né, que falavam sobre o que estava escrito na Bíblia, que eles descobriram, mas já estavam escritos na Bíblia há muito tempo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Procura lá no meu canal. Está falando, tem uma foto, né? A foto de capa é um dos... está meio de 3 pessoas juntas, 2 pessoas juntas ali, que são os cientistas da época grega. Aí o texto de João: onde está o caminho onde moras a luz? Ou mandarás os raios para que saiam? João capítulo 38, versos 19 a 35. Onde está o caminho em que se reparte a luz? Se espalha o vento oriental sobre a terra. João capítulo 38, verso 24. Ou onde está o caminho onde mora a luz? Ou mandará os raios para que saiam? 19 a 35, é o mesmo texto. Quando deu peso ao vento? João capítulo 28, verso 25. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se a rocha, se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, acheiam, aforam a pó da terra. João 14, 18 e 19. João capítulo 38, verso 16. Ou entrastes tu às origens do mar, ou passeastes no mais profundo do abismo. Salmos capítulo 8, versos 8 a 9. As aves dos céus e os peixes do mar e todo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável e o teu nome sobre toda a terra. Aí está, esse homem, Matthew Fontaine Maury. Vamos ver sobre ele? Martin Fontaine Maury viveu entre 1806 a 1873. Foi um astrônomo americano, historiador, oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo e educador da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi apelidado como o descobridor dos mares e o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval, e depois o cientista dos mares, devido à publicação de suas extensas obras em seus livros. No wikipedia.org, Wiki Matthew Fontaine Maury. Continuando no seu livro, especialmente a Geografia Física do Mar, 1855. O primeiro livro extenso e compreensivo na oceanografia a ser publicado. Maury fez muitas novas contribuições importantes mapeando ventos e correntes oceânicas, incluindo faixas oceânicas para a passagem de navios no mar. Continua. Os dias em alto mar, Matthew Maury vieram a um fim repentino na idade de 33 anos, depois que um acidente quebrou sua perna direita. Depois disso, ele dedicou seu tempo ao estudo da meteorologia naval, da navegação e do mapeamento de ventos e correntes, procurando as veredas dos mares, mencionadas em Salmos capítulo 8, verso 8, as aves do céu e dos peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Mauro conhecia os Salmos de Davi desde a infância. E continua: se Deus disse que há verdades no mar, eu vou encontrá-las. Quer dizer, ele acreditou. Ele foi o cientista ali, mas ele acreditou na Bíblia. Se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las. Matthew tinha uma sólida decisão. Queria descobrir que veredas, que caminhos eram aqueles sobre as águas. Em um verso que sempre o intrigou, mais tarde já uma autoridade nas ciências dos mares e da navegação, o oficial tornou-se superintendentemente de um órgão que ajudou a criar o Observatório Naval dos Estados Unidos. Encontrou melhores caminhos para as embarcações. Fez um importante apanhado das características dos oceanos.
Em várias partes do mundo ajudou a desenvolver importantes instrumentos para os navios e pode finalmente descobrir o que eram aqueles velhos caminhos das águas, citado milhares de anos antes no Antigo Testamento, por um simples pastor de ovelhas, que se tornaria um dos maiores monarcas da história. Descobriu e mapeou as correntes marítimas. Reservas de neve. Robert Edmund Perrin é considerado o primeiro explorador a pisar no Polo Norte em 6 de abril de 1909, junto com seu assistente Martel Hanson e 4 esquimós. No wikipedia.org Wiki Polo Norte. Os primeiros seres humanos a atingir o Polo Sul geográfico foram Ronald Amundsen e o seu grupo em 14 de dezembro de 1911. No livro de Jó, capítulo 38, verso 22. Acaso você já entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Jó, capítulo 22, verso 23. Acaso você entrou nos reservatórios de neve e já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são uma obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão. Hebreus capítulo 1, versos 10 e 11. A evolução do sexo é um dos quebra-cabeças da biologia evolutiva moderna. Muitos grupos de organismos, especialmente os animais e as plantas, reproduzem-se sexuadamente. No entanto, como as hipóteses para a origem do sexo são difíceis de comparar experimentalmente, a maior parte do trabalho atual tem se concentrado no aspecto da manutenção da reprodução sexual. Wikipedia.org Evolução do sexo. Em Mateus capítulo 19, verso 4, ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Quer dizer, falam aí, ó, serve para vocês aí, ó, que são de homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Quer dizer, fez o macho e a fêmea. Fez Adão e Eva. Quer dizer, homem e mulher. Que era para se juntar. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, é o mesmo verso de Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, que eu falei ali, Jesus estava com Deus. E João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, está falando de Jesus aqui. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada de que foi feito se fez. Se aplica em Gênesis capítulo 1, verso 1. João capítulo 5, verso 47. Porque se vós crescesseis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quer dizer, se não acreditava nos escritos de Moisés, não ia acreditar nas palavras de Cristo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Santifique-se na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Filho meu, se deixais de ouvir a instrução, desviar-se-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios capítulo 19, verso 27.
Apocalipse capítulo 4, verso 11. Dignos és, Senhor, de receber a glória, e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Romanos capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Exatamente. Mudaram a verdade para a mentira. Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Em Mateus capítulo 18, verso 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Aí está a natureza criada por Deus, belíssima, belíssima imagem. Aí está. Mais uma vista, né? Que bonita a imagem, né? Mas é só de gostar. Tem pessoas que se tornam adoração. Mateus capítulo 6, versos 28 a 30. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Mateus capítulo 6, versos 28 a 30. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Olha a primeira mensagem angélica aqui, ó. E a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia. Quer dizer, primeira e segunda mensagem angélica. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda da Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 de Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi feita pela primeira vez proclamada no verão de 1844, grande conflito na página 603. No site wikipedia.org, Wiki, Vestiges of the Natural History of Creation. Vestiges of Natural History of Creation foi um livro publicado anonimamente na Inglaterra em 1844. Propõe uma teoria natural de evolução cósmica e biológica, colocando juntas numerosas teorias científicas especulativas daquela época, tendo criado considerável controvérsia política na sociedade vitoriana, devido ao seu radicalismo e por ser pouco ortodoxo. Explorando os avanços contemporâneos acerca da prensa gráfica a vapor e a polarização dos trabalhos derivados, o livro tornou-se um best-seller, vendendo milhares de cópias, sendo lido por pessoas sem destaque social, do plebeu à rainha. O livro era particularmente polêmico, justificando assim a postura de anonimato do autor, por explicitamente declarar ser o homem também uma pessoa resultante de um processo evolutivo de transmutações, ideia esta até então mantida à parte em discussões sobre fixismo versus transmutação, dado o direito ao confronto com o dogma religioso em vigor à época, a do homem como ser especial na criação, gerando a imagem e a semelhança de Deus.
embora não apresentasse nenhuma explicação acerca das causas ou mesmo do mecanismo que ocasionariam a transmutação. O livro foi de vital importância para a divulgação da ideia da transmutação e na solidificação do conceito de evolução junto à sociedade da época, ao impelir a crítica ao fixismo e a busca por respostas quanto à causalidade e mecanismo inerentes à transmutação. Estas não tardaram a ser encontradas, sendo primeiro apresentadas de forma convincente no livro A Origem das Espécies, obra devida conforme o conhecimento público a Charles Darwin. O uniformitarismo em princípio científico que originalmente foi proposto por James Hunton, que é considerado um dos precursores da geologia moderna. A teoria uniformitarista baseia-se na reprodução uniforme dos dados observáveis em fenômenos geológicos atuais. Para a interpretação da ocorrência destes fenômenos no passado, seus primeiros defensores procuravam refutar o catotrofanismo. Os princípios da teoria são: atualismo geológico. Os acontecimentos do passado são resultado de forças da natureza idênticas aos que se observam na atualidade. Gradualismo. Os acontecimentos geológicos são o resultado de processos lentos e graduais. A teoria do uniformitarismo foi posteriormente desenvolvida por Charles Lyell e corroborada por Charles Darwin através do estudo do evolucionismo. No wikipedia.org, Wiki Uniformitarismo. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. 2 Pedro capítulo 3, versos 1 a 2. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro capítulo 5, verso 6. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Quer dizer, povo de Deus, esse foi a palestra Fé, Vida e Evidências, Ciência e Teoria da Evolução. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade a todos os povos, nações e línguas. Por isso, meu Deus, muito obrigado de estar comigo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!